Muito bem-vindos a mais uma análise semanal com MDR. Nesse vídeo você vai ver tudo o que precisa para planejar o seu day trade, swing trade e ganhar muita grana, bons valores para conquistar a sua liberdade. E acabou o bromance entre Trump e Musk, né? Acho que todo mundo sabia que esse negócio aí não tinha vida longa, né? Porque são dois egos gigantes aí, dois caras com interesses pessoais e de poder, né? Então foi só uma questão de tempo para isso daí acontecer. O que me surpreende é que o mercado meio que não ligou para isso daí. Então vocês vão ver nos gráficos, né? Nós fechamos uma semana muito bonita no mercado internacional. O Brasil, apesar de ter perdido o fundo do dólar, o Ibov continuou com uma semana negativa, feio, mas o resto do mundo todo está para cima. O único papel que realmente sentiu foi as ações da Tesla, mas isso daí natural, né? Todo mundo fica com receio aí de saber o que vai acontecer, né, com esses dois malucos aí. Mas o resto do mercado, inclusive as magníficas, ninguém nem ligou para isso daí quando o mercado continua para cima, tá? Então, nós temos que operar o gráfico, a tendência permanece, então isso aqui provavelmente vai ser mais um vídeo rápido, porque não temos grandes análises para se fazer, é simplesmente mais do mesmo, seguir a tendência, continuar operando do jeito que a gente está operando e colocando dinheiro no bolso, tá bom? Então, para quem está chegando agora e ainda não me conhece, meu nome é Maurício de Roberto, mais conhecido como MDR. Se você curte o conteúdo, já deixa o like, se inscreve no canal, se inscreve lá também no Instagram, @mfmoderno, tem live todo dia às 8h15 da manhã. E se quiser operar com a gente no MetaDX, tem link na descrição do vídeo. Então, começando aqui pelo mapa de calor do mundo, né, vemos aqui que estamos verdinhos, né, até as ações do Brasil, as ADRs lá nos Estados Unidos, até que nem ficaram vermelhas como o Ibov por conta da queda do dólar, né. E o SP500 positivo, né, a gente vê aqui todo mundo, inclusive as magníficas, né? Mas todos os setores aqui mais ou menos para cima, né? Temos algumas exceções aqui de consumo e a Tesla que fechou a semana aqui caindo quase 15%. Mas eu vou te falar também, né? A Tesla foi lá testar uma região de suporte, pode ser até uma oportunidade de compra, tá bom? Então veja lá como o VIX fez uma semana de baixa aqui, olha, fechando já abaixo dos 17 pontos, fazendo um pivô de baixa aqui. Isso daqui mostra como o mercado nem ligou aí para essa história do Trump, da briga do Trump e do Musk, né? Ou seja, a volatilidade caiu, apesar de tudo isso, a volatilidade caiu. Já os juros continuam aí com problemas, né? Então tivemos os Estados Unidos aqui com mais uma semana com juros de alta, continua consolidado, né? Mas não é um sinal bom, esse negócio aqui tinha que cair, né? A Europa, apesar do corte de juros, também teve uma semana positiva, né? Ela poderia ter feito aqui um pivô de baixa, está bem lateralizado. E o Japão, que marcou um topo aqui, está fazendo uma correção, né? Tomara que ele corrija mais e dá uma acalmada, porque se ele veio até aqui acima dos 3% e não deu nenhuma quebrada no mercado, enquanto ele está voltando aqui, não é agora que vai bagunçar, né? Então também dá um pouco de tranquilidade para a gente, tá? Continuar operando aí nessa direção comprada, que é a direção do SP500. Então a gente vê aqui, olha, pelo gráfico semanal, ele estava aqui nessa consolidação, né, o diário fica mais claro, e ele fechou aqui já fora da consolidação, ou seja, essa semana aqui tem tudo para ir testar esse topo aqui do 6.100, 600 e pouco, né, e talvez até romper, tá? Então, assim, isso daqui está com muita cara de que vai romper o topo, porque com tudo isso que está acontecendo, não bagunça o mercado, então lembra que eu falei da compra desse SP500 aqui pelo gráfico diário, aqui nesse ponto aqui, olha, quando ele veio fazer este pullback, né? Voltou aqui, aí deixou esse 1, 2, 3 e eu falei dessa compra aqui. Ela deu aqui um pouquinho de emoção, né? Mas agora está já saindo dessa consolidação e indo embora, né? Então tínhamos um stop bem claro aqui e está indo essa operação. E aí quando a gente olha aqui o resto dos Estados Unidos, a mesma coisa, né? Nasdaq também, quase aqui já no topo histórico, né? Até mais forte do que o SP500, a Nasdaq teve um momento aí que ela ficou meio prejudicada, mas agora já recuperou toda a sua força. O Dow Jones também, fechando aqui, olha, acionando essa bandeira de alta, aqui tem bastante espaço para chegar lá no topo histórico.
O Russell 2000 finalmente saiu dessa região aqui, olha, fazendo uma bela de uma barra de alta. Indo para a Europa, nós temos aqui a Alemanha, que continua subindo, então mais uma semana de alta, né? Vai subindo aos poucos, mas vai indo, né? O Reino Unido chegou aqui no topo histórico em termos de fechamento, olha, fechou acima do topo histórico anterior, então isso aqui deve continuar e se fizer um rompimento, isso daqui pode andar bastante, né? A França, mais enroscada aqui, né? Mas teve uma semana positiva. A França é a mais feinha de todas, né? E a Espanha, que teve uma semana positiva, mas está consolidada aqui. Se fizer esse rompimento, tem compra, né? Indo agora para a Ásia, nós temos a China, que fez uma semana positiva, teve um pouco de volatilidade, mas olha, rompendo aqui o topo, tem compra. E o Japão, que continua aqui nessa consolidação, fez uma semana positiva, né? Esse candle aqui já é o da segunda-feira deles, né? Então, ainda não está decidido aqui se vai fazer um topo mais baixo ou se vai romper para testar topo. Tá difícil a negociação do Japão com os Estados Unidos, né? Tá demorando muito. O Japão é um importante parceiro dos Estados Unidos aí e realmente isso daí já devia ter saído, né? Aí, olhando aqui os mercados emergentes, olha, se romper esse topo aqui, isso daqui vai andar, né? Pode acompanhar ali a China, né? E o nosso EWZ aqui continua consolidado aqui, ainda a esperança do rompimento para cima. Para mim, enquanto ele estiver acima aqui desta região toda, né? Isso daqui tende a ir para cima, né? O que me chateia é nós temos aí, vocês estão vendo, acabaram de ver todos esses gráficos aí do mundo, né? Todo mundo indo para cima, alguns mais, outros menos, mas o Brasil patinando, né? Então, isso é chato. Indo para as commodities, nós temos aqui o petróleo, que teve uma semana positiva, né? Então, vindo novamente aqui em direção a testar os 70, se chegar aqui tem uma venda, né? Mas enquanto ele estiver aqui no meio da consolidação, não tem muito o que fazer. O minério de ferro continua enroscado, o cobre querendo subir, né? Então, veja que ele demorou bastante aqui para se recuperar, está demorando bastante para se recuperar dessa barra aqui, mas agora eu acho que ele tem a oportunidade de vir testar esse topo novamente, né? Porque as commodities metálicas resolveram andar, né? O ouro ainda continua aqui nessa consolidação aqui, mas é uma questão de tempo para ele romper topo, né? Não tem nada de errado com essa tendência. A prata finalmente rompeu, então falei para vocês, tinha que deixar a ordem aqui nos 35, né? Fechou aqui quase nos 36 e agora o alvo desse negócio aqui é 50, o primeiro alvo aqui no 41, o segundo alvo nos 50 dólares, né? Então esse padrão aqui é muito bonito e agora qualquer oportunidade aqui, para quem opera aqui fora, né? 60 minutos ou pode comprar até o Silver no Brasil, tem pouca liquidez, mas para uma posição aí de longo prazo dá para operar. Então, qualquer oportunidade aqui de entrada pelo gráfico diário ou 60 minutos tem que entrar. A mesma coisa eu digo da platina. Olha só, a platina, eu já tinha falado a semana passada, né, que ela tinha feito esse rompimento, aí fez o pullback na linha de tendência e tinha uma compra aqui. E essa compra acionou e o legal é que ele fechou aqui, olha, acima desse topo aqui, né, que era uma preocupação. Então, vamos até torcer para essa semana aqui ele fazer também uma barrinha vermelha como essa daqui, né? Se ele fizesse aqui uma barrinha vermelha também, para deixar mais um stop para fazer mais uma compra, tá? Então, a paciência aqui sendo recompensada nesses ativos, né? O que está aqui na boca é o urânio, tá? Então, olha só, o urânio teve uma semana positiva, mas ainda não fez o rompimento, mas ele tem tudo para acompanhar aqui. Esse rompimento aqui é um rompimento muito importante do urânio, porque ele tem um alvo lá em cima, né? Veja uma reversão de tendência aqui, e se ele se livrar aqui dessa região dos 35, ele pode ir lá para cima dos 100 dólares, tá? Dobrar de preço. Olhando aqui o DXY, né? Nós continuamos aqui na tendência de baixa, né? Ele está segurando aqui perto dos 100, mas esse negócio está com cara que vai cair mais. O Bitcoin teve uma semana, esse candle aqui, olha, ele chegou aqui até a ficar um candle vermelho aqui, veio testar os 100 mil dólares e agora está recuperando aqui, já está acima dos 105 mil dólares, né? Vou mostrar aqui o gráfico diário, porque ele deu uma espetada aqui e logo depois da espetada, veja, é aquilo que eu falo que o Bitcoin, você tem que comprar suporte, né?
Então, eu falei, deixa a ordem aqui nos 100 mil dólares, porque ele espeta e depois ele volta. Ele já voltou para cá. Se romper aqui, não tenha dúvida que vem testar topo, né? E o Ethereum, voltando aqui para o gráfico semanal, ele continua nessa consolidação aqui. Ele não deixa muito confortável, né? Porque ainda pode perder o fundo aqui. Mas se romper o topo, eu acho que é o cenário mais provável, tem compra aqui deste Ethereum, né? Indo agora para as magníficas, nós temos aqui a Apple que está enroscada, né? Então, a Apple tem essa indefinição aí do negócio das tarifas do Trump e tal, ela está enroscada, não tem por que se envolver com ela, né? A Microsoft rompendo o topo histórico aqui, então agora a partir daqui também qualquer oportunidade é compra de Microsoft, tá? Não duvide do potencial de Microsoft, ela realmente surpreende quando ela resolve andar, tá bom? A Amazon tem compra aqui também, olha, pivô de alta, né? Então, ela veio aqui, quando rompeu aqui, já deu uma compra, agora deu uma voltadinha e agora fazendo pivô de alta para vir testar topo, né? Tem risco retorno aqui, é interessante tá a Amazon. A mesma coisa o Google, né? Então, o Google, desde que apresentou a nova versão de inteligência artificial, aí tem se destacado e aqui fez uma semana positiva, ou seja, isso daqui para testar topo também tá tudo ok. A Meta, não preciso nem falar, né? Tinha durante a semana alertei sobre essa compra aqui, né? E foi maravilhoso, agora já está quase no topo histórico e a meta está muito forte. A mesma coisa, a Netflix continua subindo, né? Está no topo histórico, está indo aos poucos aqui, mas continua subindo. E a Tesla que sofreu essa semana, né? E voltou aqui nesta região, que é uma região aqui de bastante suporte, né? Então, estou mostrando aqui pelo gráfico semanal, né? Porque você fala assim, isso daqui pode ser um topo mais baixo em relação a isso, agora isso daqui vai voltar tudo. Eu acho difícil, tá? Eu estou trabalhando mais com esse cenário aqui pelo gráfico diário, aonde você vê aqui que ela tem uma tendência de alta aqui, né, um zigue-zague de alta, tinha feito aqui esse fundo duplo, aí veio aqui, rompeu e agora deu essa voltada aqui por causa da bagunça, né? Mas olha, parou aqui no 61.8 e na sexta-feira ela chegou aqui nos 270 e na sexta-feira aqui já veio de novo para os 300, né? Então eu não duvido de essa Tesla voltar para cá, tá bom? Também, do mesmo jeito que os caras estão brincando, eles podem ter uma conversa lá, olha, esse negócio aqui não tá bom para ninguém, vamos voltar a ser amiguinho, ou vamos parar de brigar, e aí as coisas voltam ao normal. Então, eu não tenho medo aí de comprar Tesla se ela der um sinal dentro do meu trade system, tá? Não deu ainda. E a NVIDIA, olha, prestes a romper topo aqui, se romper topo é a mesma coisa que eu falei de Microsoft, né? Então, não pode duvidar de NVIDIA, que esse negócio aqui ainda tem muita lenha para queimar, tá bom? Eu quero chamar a atenção para vocês também de alguns setores que eu estou falando já há um tempo, né? E que nós estamos aí no momento onde o mundo está para cima e principalmente essas questões aí de tecnologia, inteligência artificial e tudo mais, né? Então tem alguns ativos aqui que comprovam isso daqui. Esse VTI aqui, olha, é um ETF da Vanguard, que são todas as ações do mundo, né? Então é um ETF aqui importante. Veja como ele está aqui já testando o topo histórico e teve uma semana bem positiva aqui fazendo esse rompimento aqui, parecido com o S&P 500, né? Obviamente quando você pega todas as ações do mundo, o S&P 500 tem um peso gigantesco aqui, os Estados Unidos tem um peso gigantesco, né? Do mercado de capitais. Então o gráfico acaba ficando um pouco parecido com o S&P 500. Mas de qualquer jeito isso aqui é para mostrar como o mundo está para cima, né? Aí o ETF aqui de inteligência artificial, né, que eu também tenho falado que vale muito a pena. Olha, também fez um acionamento aqui muito perto do topo histórico aqui. O outro que anda junto, né, com a inteligência artificial são os semicondutores, né, o SMH também, ó, teve uma semana positiva, muito perto aqui do topo histórico, né, e o de computação quântica, que esse Ketum, né, ele está prestes a romper topo histórico. Na verdade, olha, já fechou rompendo topo histórico. Então tem uma compra aqui com o stop aqui. Quem tiver oportunidade, eu acho que esse ETF aqui pode andar bastante, que a gente pode ter boas novidades aí de computação quântica. E eu quero chamar a atenção também para a MicroStrategy do Japão, né? Então, esse papel aqui, que é a MetaPlanet, ela está fazendo a mesma estratégia da MicroStrategy, né, de virar uma empresa aí de Bitcoin,
e veja só o quanto que ela está subindo, né? Então, mesmo já tendo feito aqui esse pivô de alta semana passada, não sei se foi semana passada, retrasada que eu falei dela, mas essa semana aqui ela fez mais uma barra de alta aqui, já está aqui em 1.341 yuans, tá? Então, é mais ou menos uns $100 isso daqui, o yuan tá mais ou menos uns 140, acho. Então, perto de $100 esse negócio aqui, tá? Então, é um ativo aqui que quem tiver a oportunidade de operar no Japão, ficar de olho aqui, porque esse negócio tá nitroglicerídeo, tá bom? Então, só para mostrar para vocês que, apesar dos pesares, o mercado continua para cima. Vamos ver agora o Brasil, que a coisa já não é tão assim, né? Então, turma, começando aqui pelo DI, né? Nós tivemos aqui uma semana onde ele rompeu essa consolidação aqui. Ok, ainda temos essa linha de tendência aqui importante, onde ele veio testar, né? Mas só o fato dele fazer esse movimento aqui não é nada positivo, né? Então, se por um acaso ele der uma voltadinha aqui e romper, é um péssimo sinal. Espero que não aconteça isso, tá? O Ibov, tivemos aqui a terceira semana de baixa, né? Então, depois de romper topo, isso daqui começa a me preocupar, porque isso daqui começa a ficar com esta cara aqui, né? E aí nós vemos no Banco do Brasil aquele megafone aqui, peraí, deixa eu desenhar melhor esse megafone aqui. Este megafone aqui, olha, é uma coisa feia, né? Porque a gente viu que o Banco do Brasil, eu tinha alertado para esse megafone e ele está nesse momento aqui, né? Eu não vejo motivos para fazer esse movimento, mas também eu não via quando ele fez isso daqui e também não via quando ele fez isso daqui. Então, o gráfico é que manda. Se perder este fundo aqui, realmente nós temos um sinal muito feio e ele pode voltar a fazer uma pernada dessa, tá? Isso é chato. O índice, veja que ele marcou um topo aqui, né? Então veio aqui fazer um teste, falhou e aqui tentou reagir, falhou e continua descendo. Então assim, enquanto ele tiver o acionamento daquela venda do Ibov que eu falei do semanal, né? É aqui na perda dos 134 mil do índice, né? Enquanto ele estiver trabalhando aqui acima, ainda há esperança, né? Porque a gente vem no zigue-zague de alta, mas se perder isso daqui, a coisa fica feia. Então, muito cuidado, tá bom? O 60 minutos do índice, ele está se segurando aqui, né? Mas nós temos aqui esse zigue-zague baixista, né? Então, apesar de não ter muita amplitude, isso aqui está descendo, né? Então, enquanto esse comportamento de descida não mudar, não dá para pensar em compra no índice, tá bom? Olhando o dólar, perdeu o fundo aqui, uma semana espetacular, então fechou aqui abaixo dos 5.600 e agora abre as portas aqui para a gente sonhar, né? Então, quem sabe ele não consegue vir aqui nesta região dos 5.200, né? Eu acho um movimento muito grande, né? Eu acho que antes disso ele para aqui, tem 5.500, 5.400 aqui, também é uma região onde vai ter muita briga aqui, né? Olha, na região aqui dos 5.500. Esse daqui é o primeiro alvo, né? E depois aqui. Então, eu não vejo motivos também para o dólar vir aqui embaixo, né? Mas de qualquer jeito ele está descendo, então vamos olhar aqui no gráfico diário. Ele acionou a venda aqui pelo diário, né? Tem um espaço para descer e nos 60 minutos só dá para operar vendido, né? Então toda oportunidade aqui que ele der, repique ou perda de fundo, é venda no dólar, tá bom? Olhando as small caps, também aqui deixando um candle feio numa região de briga, né? Se esse negócio aqui virar para baixo, perder o 105, começa a ficar feio. Vamos olhar aqui os setores que também não estão muito agradáveis, né? Nós temos o setor financeiro, que é o mais forte de todos, e já está na quarta semana aqui de queda, né? Então ele não está tendo força para puxar o resto do mercado. Setor de materiais básicos continua um gráfico feio. O setor de utilidades, que é bem forte também, marcou um topo agora e independente, aqui não tem venda, tá? Mas ele deve fazer alguma correçãozinha ou fazer como o setor financeiro, né? Mais lateralizado aqui, deve ter dado uma cansada, né? O setor industrial não sai do lugar. O setor imobiliário até ainda continua reagindo aqui com benefícios aí de programas do governo. E o setor de consumo agora, esse daqui pode dar vendas, tá? Porque com esses juros
rompendo para cima e ele deixando um topo aqui, a gente pode ter oportunidades de vendas nos mercados. A gente vê como, por exemplo, a Magalu, que ela está há muito tempo aqui, né? Ela tem uma tendência de baixa e ela está com dificuldade de romper, né? Então, se a Magalu meter uma barra de baixa aqui, tem venda nela, né? Por isso que eu estou preocupado aí com esse setor. Indo agora para os papéis, nós temos aqui o Itaú, que agora ele chegou aqui nesse alvo, ele deve fazer uma correção, então fez uma semana de baixa, não tem venda, mas também tem que esperar, né? O Bradesco, né, que estava forte, bateu aqui nessa região de resistência, agora está dando uma voltada, vamos ver até onde ele volta, talvez aqui na Day Trade dê oportunidade de venda essa semana no Bradesco e na Sambi também. Olha, a Sambi, ela está consolidada aqui há um tempão, né? E marcou esse topo nessa região, fez uma barra bem feia, esse negócio aqui pode corrigir mais, né? Então, vocês verem que aquele megafone que eu desenhei no Ibov, quando você olha esses papéis aqui, realmente ele tem a oportunidade de se concretizar, né? Isso é muito feio. E o Banco do Brasil, para quem não acreditava, né, no megafone, ele veio aqui e está até violando aqui, olha, fechou aqui uma barra muito feia, né, até violando aqui esse megafone. Então, nós temos outros suportes aqui, né, ele deve dar uma parada, caiu demais, né, esse Banco do Brasil. Lembrando que isso daqui foi só por uma questão de resultado de balanço, né? Não tem escândalo ainda no Banco do Brasil. Eu digo ainda porque a gente sabe que é uma questão de tempo. Caiu 25% aqui. Não tem nenhum sinal, tá? Não se envolva com o Banco do Brasil em compra, tá? Ele tem que dar um sinal, parar de cair. E eu estou dizendo, eu estou realmente com medo de me envolver com compra de estatal por conta dos escândalos começarem a pipocar. Porque uma coisa é o seguinte, quando está de lua de mel com o governo, até a própria imprensa não fica batendo muito, né? Não fica divulgando muito, né? Agora, quando essas coisas começam a pipocar, tipo o negócio do INSS, a gente vê que o INSS ainda está meia boca, né? Porque um escândalo gigantesco desse você não vê gente sendo presa, né? Ninguém no governo sendo preso, aí tem o tal do careca só, mas quanta gente tem envolvida nesse negócio, do governo inclusive, e ninguém foi preso, né? O STF não mandou lá 48 horas para explicar para ninguém e tal. Então, ainda o negócio não está tão feio quanto poderia. Mas a qualquer momento pode aparecer um jornalista aí fazendo um Glenn Greenwald da vida aí, fazendo uma matéria divulgando alguma coisa, algum escândalo no fundo de pensão do Banco do Brasil, da Petrobras, não sei o que. Isso aí é uma questão de tempo para acontecer, tá? Então essa é a minha grande preocupação. E indo então para Vale, continua aqui enroscado, não tem o que fazer. A Petrobras, então, a Petrobras também é outra que é a mesma coisa que eu falei do Banco do Brasil, uma preocupação, né? Eu acho que essa Petrobras aqui tem uma boa chance de perder esse fundo. Ela tinha feito uma alta muito forte, né? Aí começa a fazer aqui esse movimento de baixa. Se perder esse fundo aqui, tem espaço para descer. E aí a gente pode até operar vendido nela. Operar vendido nas estatais eu não tenho medo nenhum, tá? A B3 fez um movimento bem forte, chegou aqui nessa zona do topo da consolidação e parece que ela vai novamente fazer o que ela já fez das outras vezes em que ela chegou aqui nessa região, né? Então, tem venda em B3 essa semana. A VEG, ela continua com a divergência aqui, continua na região de suporte, praticamente não aconteceu nada. Eu me envolveria com o VEG novamente só se ela conseguir vencer aqui os 45, tá? Por enquanto ela está virada para baixo aqui, a gente não sabe até onde pode cair, né? Sobre a Magalu eu já falei, eu acho que para mim é só venda, mas tem que esperar acionar essa venda, né? E para finalizar as commodities, nós temos aqui o milho que reagindo, né, essa semana aqui, então um fundo. Eu gosto bastante dessa configuração, tá? Se romper aqui, tem compra nesse milho, tá? O boi também reagindo aqui a esse fundo, né? Deixou uma sombrinha, mas continua aqui, o alvo dessa compra aqui está aqui em cima, né? Pelo menos aqui no topo dessa consolidação. Então, mais uma semana para cima. A soja não dá para fazer nada e o café começou a fazer uma reação aqui. Então, o café, se der alguma configuração de compra, como é o fundo da consolidação, teste de
suporte e tal, ele pode voltar aqui para o topo. Então, dá para se envolver num tempo gráfico mais curto aqui no diário, no 60, né? O diário aqui não fez um movimento legal, né? Mas o 60, vamos ver se ele por um acaso voltar aqui para fechar esse gap, se segurar e virar para cima de novo, dá para a gente pensar em compra, tá? Mas cuidado que o café é muito pesado, não vai se machucar, tá bom? Então, turma, era isso aí que eu queria falar, espero ter ajudado. Se você ficou até aqui e curtiu o conteúdo, por favor, antes de ir embora, deixa o seu like. Se ainda não é inscrito, considere se inscrever no canal. Se inscreve lá também no Instagram, @Moderno, tem live todo dia às 8h15 da manhã. E se quiser operar com a gente no MetaDX, tem link na descrição do vídeo.